Vamos orar então? Pai, eu quero te agradecer por esse momento que podemos estar em unidade com os teus filhos, que o Senhor nos deu essa habilidade, o Senhor nos deu essa capacidade, o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos juntos, apesar de distantes, estarmos juntos, que o Senhor possa aumentar na vida dos teus filhos, acrescentar a cada dia mais na vida dos teus filhos aquilo que precisa ser acrescentado. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos que haja sempre o aumento do Senhor, que o Senhor possa aumentar em tudo aquilo que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Bem, estamos tratando então do que chamamos igreja orgânica e até então eu entendia que igreja orgânica seria um método de igreja, uma metodologia. E aí eu entendi que não, igreja orgânica, na verdade, é uma essência de vida familiar de uma igreja. Só estou recapitulando aquilo que a gente já viu até aqui. Nós queremos trabalhar essas três áreas, na verdade, essas quatro áreas na vida de um cristão, ou na vida de uma igreja, limpando ela de todos os agrotóxicos. E esses agrotóxicos seriam, então, Beelzebul, Jezabel, Leviatã e Mamon. São, para mim, quatro seres que faz com que a igreja seja contaminada, que a igreja seja artificializada, assim, dentro de contextos, dentro de ações que vai fazer com que tenhamos só tarefas a ser cumpridas, mas nenhuma vida, nenhuma essência dentro dela. Então, nós nos envolvemos com as tarefas, nos envolvemos com toda a dinâmica da tarefa, mas esquecemos da essência de vida, de relacionamento com o próprio Senhor Jesus. Então, nós caminhamos dentro disso, nós caminhamos com esse contexto de relacionamentos interpessoais como uma interação social. A igreja hoje virou mais uma interação social do que uma interação com o céu. E esse é o problema hoje que tem sido com a igreja. A igreja, lógico, nós temos que viver essa interação, temos que, como a gente tem falado, o reino é relacionamento. Mas o céu tem que se relacionar também com a igreja. Ou seja, Jesus tem que falar, Jesus tem que manifestar, Jesus tem que operar o reino dele, os sinais do reino. Uma das marcas de uma igreja orgânica é os sinais. Se nós pegarmos Atos, que é o livro-chave, né, aqui desse movimento, Atos 2, Atos 2:42, que fala do começo, ou seja, a primeira igreja, como eles fluíam. Você vê que ele diz assim, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creem estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens e distribuía os produtos entre toda a medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha, eu vou colocar aqui dentro de uma dinâmica, para variar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui. Vamos ver se dá certo aqui, né? Com meus desenhos. Então, se eu colocar aqui dentro dessa dinâmica, a gente vai ver que o primeiro passo aí que a gente vê que seria o ganhar a alma, né? Que a gente sempre coloca dentro de uma igreja. Esse, para mim, é um passo importante. As vidas. O segundo passo seria a formação de discípulos.
E um terceiro passo dentro dessa questão para mim, deixa eu ver se eu consigo ter alguma coisa aqui que possa caracterizar isso, né? Vou colocar aqui a manifestação do reino. Vou mudar a corzinha aqui do homenzinho. Então, esse seria para mim os 3 passos do movimento, que eu vou dizer, orgânico, que é o ganhar a alma, a formação de discípulo e a manifestação do reino. Mas sabe, olhando agora para Atos de novo, no último versículo diz assim: e Deus acrescentava aqueles que deveriam ser, e aqueles que iam sendo salvos. Hoje nós estamos tão focados no crescimento, estamos tão focados nesse daqui, que esse daqui é o último passo. Veja que o crescimento da igreja não era o primeiro passo de uma igreja. Na verdade, era o último passo de uma igreja. Se nós colocarmos dentro de ordem, nós vamos voltar então para cá e já vamos reorganizar. Na verdade, o primeiro passo começa aqui, depois aqui, depois aqui. Veja que o passo, na verdade, nós invertemos. E aí eu vou voltar para aquilo que nós vínhamos falando a esses tempos todo. O grande passo da igreja não é estratégias de ganhar alma. Hoje nós estamos investindo muito tempo, muito esforço em estratégias de evangelização. Mas estratégias de evangelização sem o poder de Deus. Esse que é o problema. Ou seja, sem reino. O processo de evangelização como? O processo de evangelização por uma boa estrutura, o processo de evangelização com uma boa conversa, o processo de evangelização com boas tarefas, boa comunhão, bom divertimento, bom tudo, menos poder de Deus. Olhando para Atos de novo, pegando aqui Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que ele diz assim: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a primeira coisa, doutrina dos apóstolos. É a primeira coisa que havia perseverança na vida desse povo, era na educação deles, era no comprometimento e no mergulho do reino. Eles tinham essa doutrina, esse conceito, essa base do reino muito fixada dentro deles. E aí a gente via que havia prodígios, ou seja, manifestação do reino, e por último, havia crescimento e acrescentava. Então, havia doutrina, ou seja, havia educação, havia aprendizado, depois havia milagres, ou seja, os sinais do reino, que iguais é o sinal do reino? Temor é o sinal do reino, prodígios são sinal do reino, unidade é sinal do reino, isso tudo é sinal do reino, e por último, então, havia o acréscimo. Então, hoje nós estamos começando de cima para baixo. Hoje nós estamos começando, na verdade, construir a casa do telhado. Nós queremos hoje que haja crescimento da igreja, para que haja comunhão, para que haja ensinamento. Então, a gente está invertendo todas as coisas. Voltando, então, para essa figurinha que eu sempre traço aqui, primeiro, se eu tenho os valores do reino dentro de mim, embutido esses valores, e nós precisamos, então, gastar tempo dentro desse contexto, e é por isso que Jesus ele vem e gasta 3 anos com os discípulos, ensinando os valores do reino, ensinando a motivação do reino, ensinando o coração do reino, ensinando as coisas, a ideia do reino, o conceito do reino. Porque não adianta, imagine Jesus vir e falar assim, cara, agora eu doto vocês de poder, eu doto vocês de autoridade, eu doto vocês de unção. Bom, ia virar uma destruição em massa. Ia virar um trem violento. Por quê? Porque tinha um monte de homens sedentos por governo, sedentos por poderes, sedento por autoridade, sedento para mandar,
Imagine aquele povo, eu vou colocar aí, escravizados, porque no tempo ali de Jesus eles estavam sendo escravizados por Roma, eles estavam debaixo desse domínio de Roma. Agora você imagina esse povo agora cheio de poder, cheio de autoridade, como diz, de superpoderes, né? Super saiyajin ali. Imagina o que viraria. O próprio apóstolo Pedro, o próprio apóstolo estavam brigando ali, quem seria o primeiro, o último, quando se manifestaria esse reino, quando eles tomariam autoridade. O que me passa na cabeça é ver esses caras pensando, Senhor, quando a gente vai soltar o pé em Roma, quando a gente vai tomar o palácio, quando a gente vai conquistar tudo, porque agora, meu irmão, é nós na fita. Nós fomos chamados aqui para bater, nós fomos chamados agora aqui para conquistar tudo. E a motivação desses caras era esse. E aí Jesus teve que trabalhar 3 anos a motivação deles, quebrando, ensinando dia após dia. Ou seja, irmão, foi mais de 1000 dias Jesus andando com essas pessoas. Eu não sei se você consegue entender isso, 1000 dias, mais de 1000 dias, Jesus levantando e dormindo junto com esses caras, ensinando a motivação do reino. O Senhor tem falado muito isso comigo ao longo do tempo. Qual é a tua motivação em exercer as funções no reino? O que tem motivado o teu coração a exercer essas funções? Será que não tem nada colocado dentro do teu coração que te faz querer que te faz querer expor um sentimento reprimido de incapacidade no mundo? Sabe o que eu vejo, querido? Muitas vezes nós temos entrado dentro dessa onda que no mundo eu não sou nada, mas no reino, na igreja, para Deus eu sou tudo. Eu vejo isso, essa ideologia, desculpa a palavra, essa ideologia pentecostal, que é tipo assim, no mundo eu não sou ninguém, mas para Deus eu sou. E aí a gente leva essa onda que no mundo eu não sou ninguém, mas para Deus eu sou príncipe, eu sou rei, levando numa motivação errada. Ou seja, eu não consegui ser ninguém na terra, então eu quero chegar dentro da igreja e mandar bala, eu quero dominar, eu quero governar, eu quero ser alguém, essa ânsia de ser alguém. E aí, meu irmão, eu boto os pés pela cabeça. Então, todo o processo orgânico eu primeiro preciso estar no reino, eu primeiro preciso ser um cidadão do reino, eu primeiro preciso ser uma pessoa habilitada no reino, conhecida no reino, vista no reino, autenticada no reino. Uma das palavras que mais me bate o coração é quando aqueles filhos do sacerdote, né? Eles vão expulsar os demônios e os demônios dizem, olha, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, não sei se a ordem está correta, mas ele diz assim, mas vocês eu não conheço, ou seja, vocês não são vistos no reino, meu irmão. O reino não conhece vocês, vocês não estão habilitados no reino, então a gente não conhece vocês. Vocês são anônimos aqui. Pô, os caras eram filhos de sacerdote, os caras era da alta, vamos colocar aqui. Eram pessoas, como diz a própria palavra, exorcista, meu irmão. Os caras eram mestre em expulsamento de capeta. Os caras habilitados na época de expulsação de capeta. Uma coisa que já não era comum, porque o ministério de expulsação de capeta já não era comum. Mas a gente vê que quando essa doutrina de Cristo de autoridade de expulsação de capeta já chega, você vai ver que quando essa onda de expulsação de capeta chega, que Jesus demonstra, os caras começaram a fluir nisso. E a gente vai ver lá em Atos, eu creio que Atos 19, alguma coisa assim, que eles chegam e dizem, olha, a gente vai vir aqui expulsar capeta em nome de Paulo, nome de Cristo que Paulo prega. Então eles não tinham autoridade, eles não tinham vivência, eles não tinham reino dentro deles. Depois que o reino está colocado, a doutrina do reino, o conceito do reino, eu passo então a manifestar esse reino. É orgânico, é natural, esse reino começa a ser manifestado, as coisas do reino começam a fluir em mim, jorrar em mim, e automaticamente quando as pessoas veem reino atuante, elas são atraídas por esse reino. Não um reino filosófico,
mas um reino totalmente dinâmico, que se move com os homens. Então a gente vai ver que o processo para mim não é ganhar alma, fazer os discípulos e enviar, como a gente tem visto. Esse não é o processo para mim. Para mim o processo é todos aqueles que Deus está me dando, eu tenho que habilitá-los no reino, fazer com que eles sejam cidadãos do reino. E automaticamente haverá dentro deles empoderamento do reino, quando as motivações estiver certas. E aí, então, as pessoas se achegarão. É simples, é orgânico. Então, olhando para esse ponto, a máxima que eu começo a ver é, primeiro, como a gente falou, eu tenho que me livrar de todas as frequências de Leviatã. Eu tenho que consertar as minhas motivações. Eu tenho que circuncidar o meu coração. Ontem eu estava lendo uma palavra no devocional. É, olha que eu já li essa palavra 500 vezes, mas ontem me pegou de uma forma diferente. Eu vejo Abraão. Abraão, ele com 99 anos, ele é circuncidado. Ou seja, desde a sua mocidade, quando ele começa a andar com o Senhor, quando o Senhor chama ele constrói a vida dele inteira. Ele faz todas as coisas para Deus, ouvindo Deus, fazendo as coisas em Deus, debaixo de uma ordem de Deus. O cara era obediente até o extremo, o cara era um homem totalmente de Deus. Mas só com 99 anos, quando ele é circuncidado, que ele começa a gerar na promessa. Ou seja, todo o tempo Abraão não era circuncidado. Isso fez com que ele gerasse Ismael, gerasse frutos segundo o coração dele, gerasse frutos segundo a ânsia que ele tinha, gerasse frutos segundo a sua característica, mas só com 99 anos, depois de uma circuncisão, que ele foi gerar as promessas em Deus. E o Senhor ontem falou claro no meu coração isso, falou, olha, sabe qual que é o problema? Muitas vezes vocês fazem a minha obra, mas fazem a minha obra sem sem estar circuncidado o coração de vocês, sem a motivação de vocês estarem correta. Vocês precisam gerar uma motivação correta para fazer o reino. Vocês precisam gerar uma motivação correta para fazer as coisas para mim. Muita obra tem sido feita e por isso muitos Ismael tem sido levantado na face da terra. Muitas pessoas que é contra todo mundo e todo mundo contra ele. Isso é Ismael, querido. É ministérios que se levantam assim, é ministérios que se levantam para fazer guerra uns contra os outros, são ministérios pautados na guerra pessoal, na ideologia pessoal, são nações grandes. Ismael foi abençoado, Ismael recebeu a bênção do Senhor, mas a promessa de Ismael é contra todo mundo e todo mundo é contra Ismael. Por isso tem um monte de igrejas contra igrejas e todo mundo contra igreja e gente contra cristão. E a gente mais vê isso, é pastor falando de pastor, igreja falando de igreja, é gente falando de gente, é gente destruindo gente, é quebrando o conceito. Né? Até esses dias me mandaram um link aí do seminário que está tendo do Luiz Hermínio. Assisti um pedacinho que eu estava transitando de uma aula para outra e consegui então pegar um pedacinho que ele estava falando. E uma coisa que eu achei interessante ele falando isso, né? O Senhor nos tinha dado marretas e agora o Senhor nos tirou as marretas e nos colocou então essa questão do transferência de geração. E eu acho isso interessante porque nós temos, parece que nos alegrado de sermos marreta, de ficar destruindo, nós gostamos de destruir, nós gostamos de quebrar, nós gostamos de apontar, nós gostamos de arrebentar com tudo. Isso, para mim, tem sido ministério de Ismael. É construir seu coração edificado, é construir seu coração circuncidado. É edificar no reino sem um coração voltado para uma coisa chamada edificar para Deus sem uma coisa, sem o meu coração estar voltado para Ele. Comece a imaginar Pedro sem ser circuncidado. Agora a circuncisão do coração, no batismo do Espírito, quando Pedro passa de ser aquele cavalo
para ser o jumento que Jesus montava, né? Usar esse termo, que Jesus passa, que Pedro estava sendo aquele cavalo árabe ali, aquele cavalo guarda-milha, né? Aquele cara que se achava o forte, o cara, mas ele só vivia dando coice, mordendo todo mundo. Imagina esse cara agora empoderado no reino. Imagina esse cara empoderado com a dinâmica do reino. Bom, ele seria o maior Hitler que existiria dentro da igreja. Ele seria o cara mais destruidor que teria na igreja. Mas não, ele simplesmente, o Jesus precisa simplesmente circuncidar o coração. E aí, depois da descida do Espírito Santo, Pedro se torna manso, Pedro se torna com a natureza do cordeiro, com a motivação correta do cordeiro. Pedro começa a entender que a questão não era o governo ali, não era a motivação pessoal, mas era estender um reino que estava no coração das pessoas. Não era a posse de domínio. Então, a primeira coisa, querido, que eu quero fechar esse assunto, é a tua motivação, o teu coração tem que estar circuncidado. Se o teu coração não estiver circuncidado, você nunca edificará Isaque, você edificará Ismael. Se o teu coração não estiver circuncidado, a obra que você vai levantar é a obra Ismael e não a obra Isaque. Abraão só com 99 anos, depois de uma circuncisão, depois de uma aliança, depois de um comprometimento, depois que a ânsia dele já tinha ido embora, depois que a expectativa, veja quando Deus faz aliança com ele, o que eu achei interessante é que depois que Deus faz aliança, lá em Gênesis 15, quando Deus fala assim, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Cara, sabe o que esse cara fala? Fala assim, Senhor, pelo amor de Deus, pelo amor de ti mesmo, já vai me levantar uma nação? Mas quem é meu descendente aqui é o meu servo aqui, Eliezer, que mora comigo. Eu não tenho filho. Aí você vê o desgosto dele. Então, só quando as capacidades dele todinha já tinha se esgotado, quando a força dele já tinha se esgotado, quando ele tinha entendido que era Deus, é só Deus pode fazer as coisas, que essa obra de Deus tem que ser feita em Deus. Essa é uma característica que eu acho tão interessante. Um outro exemplo que eu pego aqui é a vida de Sansão, os pais de Sansão. A mãe de Sansão também era estéril, não podia gerar filho. E quando o anjo aparece e diz, olha, vocês vão gerar, e esse menino vai ser um libertador, vai ser um juiz. Sabe o que eu acho interessante? O que eu acho interessante é que depois o pai desse menino diz assim, peraí, se eu vou gerar algo que é para Deus, eu preciso saber o que Deus pensa e como Deus quer que esse menino seja criado. Peraí, é para Deus, meu irmão, esse menino não é para nós. Então, o negócio é diferente. E ele fala, olha, anjo, se não for muito incômodo, apareça de novo aí e nos ensina como criar esse menino. É isso que a gente precisa, querida. A gente receber um chamado, mas aí a gente já não pergunta mais para Deus como é esse chamado. Para que esse chamado? O que o Senhor quer desse chamado? O que o Senhor quer fazer com esse chamado? Eu quero uma pergunta que eu faço para vocês. Se hoje você estivesse num patamar grande, alto, visível, quem vocês seriam? Será que vocês seriam essas pessoas simples de hoje? Será que seriam pessoas disponíveis? Será que seriam pessoas que seriam abertas para conversar com todo mundo? Será que seria pessoas que estaria acessível às pessoas simples também? Será que você serviria as pessoas que você serve hoje? Se você tivesse hoje um crescimento e uma ascensão, será que você serviria as pessoas simples e pequenas? Ou a ânsia de você crescer é para um dia você estar lá em cima com as grandes pessoas, com os grandes, né, sentando com os grandes? E isso não é ruim, querido. Eu vejo que existe ministério, mas o que nós precisamos saber é se estamos preparados, se estamos capacitados, se estamos vacinados para isso. Não é ruim você servir o rei,
Não é ruim você servir no palácio. O problema é você estar no palácio sem estar preparado para servir no palácio. O ruim é você estar no palácio, mas às vezes o Senhor não te chamou para servir no palácio. O teu chamado não é para palácio, ou às vezes você está no meio do povo e o Senhor não te chamou para estar no meio do povo, chamou para estar no palácio. Eu sempre coloco isso daqui, por exemplo, como Jeremias e Daniel. Daniel é o cara que estava servindo no exílio, como Jeremias, como outros profetas. Uns que estavam na Babilônia, outros estavam lá em Jerusalém, com a cidade destruída. E Daniel estava simplesmente no palácio. Quem era maior do que quem? Ninguém, querido. Cada um estava cumprindo o seu chamado. Cada um estava com a sua capacidade servindo ao Senhor. Mas o que eu preciso entender é que necessitamos alinhar as nossas motivações do reino. Voltando para cá, quando nós olhamos então para a vida de Abraão, Abraão ele estava todo desgostoso, mas de repente Deus esgota todas as possibilidades que a ponto de quando nós olhamos para Isaac, seria isso, riso. Porque a única coisa que gerou nele foi riso. Quando Deus falou assim, agora Abraão eu circuncido você, agora a minha aliança começa a fazer parte, porque a tua motivação foi esgotada, você já perdeu todas as expectativas de você gerar um filho com Sara, agora você já acha que é Ismael, agora você já está achando que está tudo bem, agora eu entro e você terá filho. E aí Abraão fala assim, dá aquela risada, mas é um homem de 99 anos. Acho que ele canta até aquela musiquinha, né? A pipa do vovô não sobe mais, meu irmão. Não tem mais como fazer mais nada nesse negócio. Sara já tem 90 anos, ou seja, não tem mais, o negócio não acontece mais. Ele falou assim, agora entra a verdadeira motivação. Essa criança é para mim. Essa criança vai ser gerada dentro de um contexto reino, aliança. Não para você. Não é para você desfilar. Sabe o que eu vejo dentro desse contexto? O opróbrio que era. Hoje, parece que isso não influencia muito, mas antigamente, querido, uma pessoa dizer que não pôde ter filho, isso era uma vergonha permanente. Uma mulher estéril, um homem estéril naquela época, era vergonha, querido. Imagine Abraão carregando essa vergonha, Sara, na verdade, carregando essa vergonha de não poder ter gerado. Mas, em contrapartida, ouvi de tempo em tempo Deus dizendo: eu vou fazer uma geração numerosa, uma grande nação de você. Parece algo, parece algo antagônico, não sei se posso dizer assim, algo oposto, algo contrário. Mas o Senhor precisava simplesmente alinhar a motivação. Eu creio que muitos, como eu e você, já ouviu muito isso. Eu, desde a minha juventude, eu escuto isso. O Senhor vai fazer algo grande. A obra que o Senhor tem para fazer é grande. Eu creio que vocês já devem ter ouvido essa profecia também na vida de vocês. Deus vai fazer algo grande através de você. E eu creio, querido. Hoje, 20 anos depois de ouvir a primeira vez isso, quando eu pisei na igreja, graças a Deus, as irmãzinhas de coque, né, de oração, que da primeira vez que eu pisei, quando eu fui batizar ali também, teve outros momentos desse, e que eles falavam, olha, Deus está te separando para algo grande na face da terra. E aquela ânsia de ser grande, aquela ânsia de ser alguém, aquela ânsia de ser visto, batia no meu coração. Enquanto essa ânsia existia no meu coração, as coisas que eu fazia era pequena. Por quê? Porque era para mim, era para gerar o meu reino, era para gerar a minha vontade, para gerar a minha motivação, para gerar as minhas frustrações, para botar para fora as minhas frustrações. Mas quando eu entendi que, na verdade, o reino que eu estou que eu estou gerando não é meu, e a grandeza não está em mim, a grandeza está no reino, e não em mim que estou edificando esse reino, eu comecei a ver que essa grandeza, às vezes, está totalmente desconectada com a grandeza do mundo. Gente, olha para a grandeza do ministério de Abraão. Foi gerar um filho. Esse foi o ministério de Abraão grande.
Quando Deus diz, olha, eu vou fazer de você uma nação, o cara gera um filho, só um filho. Deus preparou mais de 20 e tantos anos esse homem para gerar um filho. Pronto. Esse foi o ministério de Abraão. Então, o que nós precisamos entender é que, às vezes, o que é grande, e Deus falou, olha, eu vou fazer algo grande, para nós é algo tão simples. Mas nessa simplicidade que vai gerar um poder tão grande, uma autoridade tão grande, uma transformação tão grande, que depois lá na frente você vai ver a grandeza. Pergunto de novo isso para você. Se hoje você tivesse no lugar de destaque, quem você seria? Quem você, quem você seria e como você se comportaria? Essa é a palavra. Lembra, orgânico, quando a gente fala assim, igreja orgânica, não tem nada de um modelo de crescimento de igreja. Não sei se alguns irmãos se decepcionaram, né, quando comecei a falar ao longo desses dias, né, sobre igreja orgânica, porque muitos querem esse método de crescimento explosivo de como ser o super pastor da mega igreja, né? Irmão, até quando eu coloco as pessoas, né, a gente vai acrescentando as pessoas na cobertura, a primeira coisa que eu pergunto, irmão, qual é a tua motivação? Que se você tem motivação de ser um mega pastor de uma mega igreja, eu sou a pessoa totalmente errada para te mentorear. Porque eu já sou o oposto. Eu já gosto de igrejas pequenas. Eu creio que o Senhor manifesta melhor em igrejas pequenas. Eu acho mais legal o apacentar. Não que as igrejas grandes não têm Deus, pelo amor de Deus. Mas eu, Éder, esse é o meu modelo, esse é a minha essência. De coisas pequenas, que é mais fácil de apacentar, é mais fácil de cuidar. Então, assim, aí às vezes a galera começa, né, pensando que seria um método super método, ultra super power de crescimento. E não é. A primeira coisa que o Senhor quer é consertar a motivação. Então, se a tua motivação é consertada, se a tua motivação é alinhada, é circuncidada, se o teu coração é circuncidado, querido, com certeza haverá grandeza, haverá reino, haverá potência. Bem, um segundo ponto que aí entramos depois de você vencer essa motivação egoísta, de você vencer essa motivação pessoal de crescimento, de querer avançar em muitas coisas. O segundo ponto é você vencer um ser chamado Beuzebu, Baal-Zebub, o senhor da casa, o senhor, o marido da casa. Baal é marido. A palavra Baal no hebraico é marido. Então, quando nós vencemos essa obra de Baal, essa obra de Beuzebu, é a paralisação, é a atividades. Nós temos que cortar atividades e começar a gerar vida. A pergunta que eu deixo hoje aqui para vocês, na verdade eu quero deixar duas perguntas para nós finalizar. Se você estivesse lá em cima, se você estivesse sentado com os grandes, eu quero que você sonde o teu coração mesmo. Será que você seria essa pessoa que você é hoje? Será que você estaria com servindo as pessoas que você serve hoje? E dois, a questão de Beuzebu, a questão de, de vida. A pergunta é, qual foi a última vez que você ouviu Jesus? Esse, para mim, é um diagnóstico muito preciso que precisamos ter. Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Jesus? Não é uma profecia do irmão que falou com você. Não. É que você pegou a Bíblia para ler e Jesus falou com você. Quando você sentiu essa voz mesmo que falava com você. Qual foi a última vez que essa voz entrou em você? Qual foi a última revelação que ele te deu? Que Jesus falou com você? Que teu espírito se acendeu. Falou, cara, que revelação, que algo que foi assim, dele para você. Qual foi a última vez? Quero que você medite nisso, que agora, aqui para frente, nós vamos falar das obras de Beuzebu, que é o segundo agrotóxico, que contamina
toda a expressão do reino, fazendo com que haja paralisação. Amém? Que o Eterno traga uma espada hoje, o Eterno traga uma espada cirúrgica hoje no teu coração. Eu sei que vocês são pessoas dinâmicas de Deus, que alcançarão sim grandes coisas, mas o Senhor não quer que construamos mais Ismaéis. Chega de construir Ismael, chega de construir guerra um contra o outro, chega de construir guerras de ministério, chega dessas tanto Ismael que nós temos gerado nesse mundo, chega de gerar dentro dos tronos malditos, chega de gerar dentro da violência. O Senhor quer que começamos a gerar Isaac, mas para gerar Isaac, precisamos ter um coração circuncidado. Amém, queridos? Deus abençoe, que essa espada entre hoje, alinhando a tua motivação. 2 perguntas que tem que ser gerado 2 respostas. Se você tivesse hoje no patamar grande, onde você quer chegar, você estaria com a simplicidade do coração, você serviria essas pessoas com simplicidade. 2, se você, qual foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor falando com você? Qual foi a última vez que veio uma revelação da parte do céu para você? Responda essas 2 perguntas para você, que você já vai alinhar boa parte das suas motivações. Amém, queridos? Que o Eterno abençoe. Fica com Deus. Obrigado a todo mundo. Até mais.